Ela já pôs, viu? Boa noite. Marília veio falar sobre fake news para os alunos da Reverendo Nogueira e eu antecipadamente agradeço a boa vontade, a disponibilização do seu precioso tempo e espero que a gente se divirta também, né? Juntos, porque é um momento de interação, né? E fake news é um tema, ainda mais em época de eleição, que tem muito fake news, né? Então, eu sou a Tereza, professora de português, e dou a abertura, tá? E te recebo com muita honra, muito prazer em te ver. Pode começar. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Agradecer o Jean do Instituto Robert Bosch, a Mari, Tereza. Muito obrigada pelo espaço, porque eu acho que é um tema importante da gente discutir. É um tema muito atual, muito relevante, ele está na nossa vida todo dia, a todo minuto, na palma da nossa mão. Bom, meu nome é Marília, eu tenho 35 anos, eu sou natural de Itapira, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu moro em Campinas. Eu trabalho na Bosch com comunicação, então, por trabalhar com comunicação, eu acho que isso não é só de profissionais de comunicação, mas por estar no mundo de comunicação, a gente lida muito com ver notícias, ouvir fatos, e isso faz a gente se questionar, e a gente acaba caindo no tema de fake news. Então, vamos lá. Como que a gente se informa no mundo de fake news? Antes da gente começar, eu quero contar uma história para vocês. É uma história só para exemplificar e para a gente deixar o tema fake news um pouco mais leve. Vocês ouviram falar que o Seu Barriga morreu? O Seu Barriga, do Chaves. Todo mundo lembra do Seu Barriga, né? Alguém ouviu falar alguns anos atrás que ele morreu? Foi uma fake news. O que aconteceu? E daí foi um experimento, não foi feito na maldade, mas foi feito para provar um ponto. Teve um evento em 2012, é um evento que tem todo ano, que chama Campus Party. Ele é lá em São Paulo e reúne um monte de gamers, influencers, várias celebridades do mundo digital. E uma dessas celebridades, que é muito influente, que tem muito seguidor no Twitter, ele falou, gente, vou mostrar uma coisa para vocês. E ele tweetou só uma hashtag, aquele RIP, R-I-P, Seu Barriga, que é o Rest in Peace, Seu Barriga, que o pessoal twitta quando alguém morre, né? Que é o Descanse em Paz. Então ele tweetou, hashtag RIP Seu Barriga. E não falou nada. E não postou mais nada. Lá naquele evento, ele perguntou para a plateia, ele falou, gente, alguém aqui consegue editar a Wikipedia? E eu não sei se vocês já entraram no site da Wikipedia. A Wikipedia é um grande dicionário na internet, que a gente pode pesquisar todos os assuntos do mundo. E a Wikipedia é uma ferramenta colaborativa, ou seja, a gente escreve sobre um assunto para outras pessoas se informarem. Uma pessoa da plateia tinha o perfil para editar a Wikipedia e ele ali editou que o Seu Barriga tinha morrido naquele dia. E por que o Seu Barriga, né? Vocês me perguntam. Primeiro porque o Seu Barriga é conhecido e fake news geralmente é com gente conhecida. Segundo que o Seu Barriga mora no México, o ator Edgar Vivar, ele mora no México. É mais difícil a gente saber se é verdade ou não. E terceiro que o ator, ele não tuita muito, ele não posta muita coisa na internet, então não ia adiantar entrar no perfil dele, porque ele não tuitava muito. Isso era para dar um exemplo de como uma fake news voa. Sabe aquele negócio de notícia ruim? Chega rápido? É bem isso. Qual foi o resultado disso? O Twitter tem um Trending Topics. O Trending Topics são os assuntos mais falados. Essa hashtag RIP Seu Barriga ficou nos assuntos mais falados do Twitter do Brasil, eu até anotei, em menos de 2 minutos.
e ficou no Trending Topics do Twitter mundial em menos de 5 minutos. Em menos de uma hora, o Google teve 3.696 buscas pela morte do seu barriga. E os sites de notícia começaram a noticiar. Os portais de notícia começaram a vender essa informação. E o que acontecia? Os sites de notícia, eles usavam os internautas como fonte e os internautas usavam os sites como fonte. Então, um ia alimentando o outro. Claro que depois teve um jornalista que teve a feliz ideia de ligar no SBT e perguntar, viu, o ator que faz o Seu Barriga, porque na época o SBT passava, Chaves, ele morreu? O SBT ligou pro assessor do ator e falaram, não, ele não morreu. É uma notícia falsa. E daí, tudo ficou esclarecido. O ator falou, gente, eu não morri, eu tô vivo, e tudo ficou esclarecido. E essa pessoa que tweetou, esse influencer, depois ele explicou que ele quis mostrar como as notícias falsas, elas se disseminam muito rápido. E como demorou para alguém ter a ideia de falar, peraí, vamos checar, vamos ver se é verdade? Então, depois disso, muitos jornais noticiaram essa brincadeira como algo para se refletir, algo para a gente repensar em como a gente repassa as informações. Bom, isso foi só um exemplo para vocês, foi só uma história, um pano de fundo para a nossa conversa. E daí a gente começa a falar de fake news. Eu vou voltar no Seu Barriga. Fake news é um termo em inglês que, em tradução livre, significa notícia falsa. E eu acho que vai um pouquinho além. Fake news é você contar uma mentira com um propósito. Você cria um boato para reforçar um pensamento. Você cria um boato com um propósito claro. E esse propósito, essa fake news, ela pode ser de política, de economia, pode ser sobre guerra, pode ser sobre fofoca de famosos. A fake news permeia por diversos temas da nossa vida, desde os mais inofensivos até alguns mais sérios. E quando eu comecei a pesquisar sobre fake news e a entender um pouco mais de onde veio, quem começou com isso, porque a gente vê que no século VI, gente, é tempo pra caramba, século VI foi há muito tempo atrás. Já no século VI, alguns historiadores viram que tinha imperador da época que eles escondiam escândalos e algumas histórias que não eram tão bonitas. E eles faziam algumas outras histórias. O bom é que isso hoje não acontece, ninguém mais faz isso, ficou lá no século VI com os imperadores. Mas isso é para falar que fake news é um termo atual, mas de uma coisa que acontece há muito tempo. E por que fake news ela é tão perigosa? Porque é uma mentira que vem cercada de verdade. O que isso significa? Significa que tem grupos especializados em fake news, em divulgar fake news. E não é fácil você saber o que é verdade e o que é mentira. Vamos voltar no Seu Barriga. Seu Barriga morreu. Ator Edgar Vivar, de 56 anos, não sei, estou chutando, mexicano, ele tinha uma doença crônica, morreu, nananana. Aqui é só um exemplo, tá? Não foi noticiado desse jeito. Ele morrer é a mentira, mas vem outras verdades. Ele é mexicano, ele mora no México, ele tem 56 anos. Será que ele tinha uma doença crônica? Não sei, talvez, as pessoas têm, né? Então, ele é uma mentira que vem cercada de outras verdades e é isso que deixa a fake news tão difícil da gente saber se é ou não. Porque tem notícia que vem que você fala, gente, imagina, isso é mentira. Mas tem notícia que você lê, que a gente lê e fala, será que é verdade? Será que é mentira? Um outro exemplo, e daí é um exemplo super perigoso, é bem diferente dessa notícia que alguém famoso morreu e depois você desmente, alguém desmente falando que não morreu. Teve um boato há um tempo atrás
e eu não vou ter a data disso, mas teve esse boato de que algumas vacinas seriam mortais e milhares de crianças teriam morrido. O que aconteceu? O impacto foi tão grande, e por mais que os profissionais da saúde tentassem falar que não, que vacina não mata, que tá tudo bem tomar vacina, e a gente toma há anos vacina, o impacto foi que doenças que antes no Brasil, o Brasil poderia se considerar livre de algumas doenças, elas voltaram a acometer criança. Por exemplo, sarampo. Muita mãe, com medo do filho morrer, deixou de vacinar seu filho e a criança teve sarampo. Então, isso é muito perigoso, porque se a gente estiver falando de uma doença que tem uma grande possibilidade de matar a criança, isso é muito perigoso. Então, as fake news, elas vão desde a mentira de um famoso que foi na festa e está divorciado, até uma mentira que tem um pouco... que pode ser muito mais perigosa. E eu também trouxe um dado que eu achei legal. Teve um estudo americano que mostrou que a probabilidade da gente republicar notícia falsa é 70% maior do que a gente republicar uma notícia verdadeira. E qual é um dos motivos que isso acontece? Porque vocês podem ver que as fake news, elas são catastróficas. Elas são mais absurdas e elas podem provocar um pânico nas pessoas, na população. Então, doses de maldade. Então, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Tá bom, Marília, você falou tudo da fake news, terrível, péssimo, mas como então que eu me informo? Como que eu busco a notícia que é verdade, que ela não é mentira? Bom, a gente tem vários meios de se informar. Hoje a gente tem diversos sites de notícia, vocês sabem deles, a gente tem Folha, o Estado, UOL, CNN, Globo, Globo News, Jovem Pan, tem vários portais que podem trazer notícias. Então vou entrar nesses sites grandes e está tudo resolvido? Não. A gente precisa entender que, às vezes, a fake news ela pode ser um pouco mais sutil. Não uma mensagem completamente mentirosa, mas uma mensagem tendenciosa. O que isso significa? Significa que você vai ler as notícias e você pode ter interpretações diferentes. Então, vamos lá. Voltando no como eu me informo. Tem algumas... Não é regra, são coisas que eu vejo que me ajudam. Então, eu acho que elas podem também ser úteis. Primeiro é a gente entender que não existe jornalismo imparcial. O que é jornalismo imparcial? Jornalismo imparcial é quando alguém te conta uma notícia e não emite opinião nenhuma. Imagina que você faltou na escola e teve o maior bafafá, 2 pessoas discutiram. Você acha que é possível alguém te contar essa história sem tomar lados? Mas você tá me contando desse jeito, mas você é amiga do fulano. Mas você me contou daquele jeito porque você é amiga do ciclano. Isso acontece. E acontece porque cada um tem a sua opinião e cada um tem a sua visão sobre os fatos. No jornalismo é a mesma coisa. Os jornais, eles têm o que eles chamam de linha editorial. O que é a linha editorial? É a opinião daquele jornal. E isso é simples a gente entender. Vamos pegar portais nacionais de notícia. Não tem portal, notícia que você lê, que você fala, nossa, mas vocês são contra o governo, hein? O cara pode fazer o que quiser, nunca vai estar bom. E não tem alguns outros portais que você lê que você fala, mas gente, como que você está reportando isso como sendo bom? Não foi bom isso, não é uma boa notícia. Isso é linha editorial. E a gente precisa entender e aceitar no nosso coração que não existe jornalismo imparcial. E eles podem fazer isso, eles têm o direito de fazer isso, isso não é crime. Mas o que a gente precisa é entender que
todos os meios de comunicação, eles vão ter essa linha editorial. Então, cuidado. Tá bom, o que eu faço agora com isso? Se vai ter essa linha editorial, o que eu faço? Vou ter que ler tudo? Tudo? Talvez não dê, mas grande parte sim. E aí a segunda dica, vá atrás da informação. Você leu uma matéria sobre uma coisa que está acontecendo no país, na sua cidade, lê vários jornais. E vários, gente, eu não estou falando para vocês lerem 13. Leiam 3. 3 jornais, 3 portais. Se tiver um tempinho, lê 4 sobre a mesma notícia. Vocês vão ver que as notícias, elas são reportadas de uma forma diferente. E vocês vão começar a perceber essa linha editorial. Vocês vão começar a perceber qual é a diferença entre posicionamento e fato. O que eu acho e o que realmente aconteceu. A minha opinião e o fato. Isso é muito importante. Porque é claro que você pode ter a sua opinião, você pode ler uma coisa e falar, gente, entendi, mas eu não concordo, eu não acho que essa pessoa está certa, e não tem o menor problema. Só que a gente precisa separar isso. O que aconteceu e o que é a sua opinião. O que aconteceu e o que é o posicionamento do jornal, da revista, enfim, do site, do veículo. Não continue uma fake news, por mais que isso te agrade. O que isso significa? Significa que, às vezes, quem nunca viu uma notícia, chegou lá no grupo do WhatsApp, uma notícia que você lê daquele candidato, daquele político que você não gosta, e vem uma notícia que ele está sendo investigado, que ele roubou, aí você fala lá, tá vendo? Eu sabia, eu tinha certeza, eu vou mandar no grupo da minha família para minha tia ver que eu estava certo. E na ânsia de você gostar dessa informação, ou mesmo a informação contrária, uma figura pública fez alguma coisa super legal e você fala lá, gente, eu sabia que era uma pessoa boa, vou mandar para vocês verem, vocês que falaram mal dele, para vocês verem o quanto ele é bom. É a mesma coisa, tá? É a mesma situação. E a notícia te agrada. Quando a notícia agrada, a gente empolga e a gente quer passar para frente. É nesse momento que a gente para, respira fundo, conta até 10 e fala, ok, deixa eu ver se isso é verdade. E hoje a informação, ela está na palma da nossa mão. A gente consegue... Usem o Google. Tudo que eu vejo no Google eu posso acreditar? Não. Usem o Google, vendo se vocês estão em portais grandes, portais conhecidos, se já não estão noticiando que isso é fake news, que isso também é importante. Às vezes você joga uma manchete no Google e alguém já postou que isso é fake. Então, se informe primeiro. Veja se isso é realmente verdade, para não passar vergonha e estar aí republicando fake news. Então, leia bastante, leia diversos veículos, porque isso vai ajudar você a construir o seu senso crítico, a você bater o olho e falar, pera, essa notícia não tá com uma cara de ser verdadeira, tá estranha, as informações aqui estão um pouco estranhas. Então, isso é um treino. Vou conseguir fazer isso amanhã? Não sei com qual facilidade, mas é um treino. Quanto mais a gente treina, mais vai ficando mais fácil da gente começar a perceber o que é uma fake news. E, muito importante, não se informe por manchete. A manchete é um recorte da matéria. Eu acho que vocês já passaram por isso. Você lê lá, apareceu no Facebook uma matéria, aí você fala, nossa, que legal. A hora que você clica, você lê e fala, nossa, mas não era nada disso. Eu achei que vocês iam falar uma coisa, mas não era nada disso o que ia falar. Isso são manchetes caça-clique. Por que caça-clique? Porque eles querem que você clique naquela manchete e vá para o portal deles. E leve fluxo para o portal deles. E leve... levar fluxo mesmo, fluxo de pessoas entrando nos portais e lendo essa matéria. É o caça-clique. E lembrar que, às vezes, a manchete, por ela ser um recorte da notícia, ela não é a notícia toda. Então,
por mais rapidinho que seja se informar pela manchete, não se informe pela manchete. Talvez a manchete faça você querer ler uma matéria, então leia. Leia ela inteira. Tem gente que só compartilha sem nem mesmo ver, entrar no link para saber, sabe? Exatamente. E você comentou, eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Aí nem estava escrito para eu contar, eu contando as coisas da minha família que acontece. Mandaram um link no grupo. Então, logo no começo da pandemia. Não sei que marca tá doando máscara. Você só se inscreve e você vai ganhar máscara. E você ganhava um monte de coisa em casa. Eu falei, gente, quem que dá máscara de graça? Quem que dá coisa de graça? E eram 2 links. O primeiro que veio era de verdade mesmo, era de uma marca que estava doando máscara. Mas eu fui ver, porque eu falei, gente, quem tá dando coisa de graça hoje em dia? Ninguém dá nada de graça. Então eu fui ver. E depois de um tempo, era uma outra marca da Turma da Mônica, doando gibi. E eu sou louca por gibi. Entrei. Maior caça-clique. A hora que eu entrei, eu vi que o domínio do site mudou, foi para um domínio super estranho. Domínio é o nome do site. E você tinha que colocar seu CPF. Eu falei, ih, tá estranho. Aí eu joguei no Google. Nisso, o Google alguém já tinha noticiado, eu não lembro quem, que era fake. E foi aquilo, foi repassando. Aí eu comentei, eu falei, viu, com a pessoa? Eu falei, é fake. Ai, não vi, só repassei. Eu falei, então, mas nessa de repassar, Viu, Marília? se eu coloco... Isso aí aconteceu com várias marcas, sabia? Com várias marcas. Sim. Então, de cerveja, de café, parece, de chocolate, foi um horror. E era para roubar seus dados. Era para roubar seus dados. Olha que perigo. Dados. E é um perigo, porque roubar... Marília travou. Seus dados vai desde uma chata de um telemarketing até usar seu CPF. Então, isso é perigoso mesmo. Travou a minha imagem. Vocês estão me ouvindo? Tinha travado. Vocês estão me ouvindo? Está falhando Travou, bastante. Né? Agora estamos. estamos. Vocês estão ouvindo agora? Voltou? Não. Sim? Travou, né? Então, o que eu estava comentando é... Ah, tá. Então, eu vou voltar. O que eu tinha comentado é que... Ou até para alguém usar o seu CPF. Então, ele pode ser bem perigoso. E daí, o que dá para a gente fazer? Entrar no site. Eu entrei no site da... Eu vi no Google o negócio do gibi, que era falso, e eu entrei no site da marca, e o site falava, tá rolando fake news, a gente não tá dando gibi. Então, é ir atrás da informação. Porque se fosse verdade, super bacana, eu ia pedir gibi também. Mas se não fosse, eles iriam roubar os dados. Então, isso acontece muito. E daí é muito chato para quem repassa. A pessoa que repassou falou, nossa, desculpa, eu não li, só repassei, parecia tão legal. E eu falei, parecia legal, mas não era verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, para também não ficar com fama de quem passa fake news. E o que a gente tira de conclusão de tudo isso, né? Que as fake news, elas existem há muito tempo, e elas não vão desaparecer, elas não vão acabar, mas elas podem perder a força. Se a gente não clicar naquele link falso, se a gente procurar e falar, gente, é falso, se a gente publicar que é falso, se a gente passar essa informação para frente, a que é falsa, ela perde a força. E isso que é importante. E tudo isso por quê? Porque informação é poder. Informação é liberdade. Quando você tem a informação, você tem o poder de fazer escolhas. E quando você faz as suas escolhas, você tem a liberdade de pensar por você mesmo, de ter o seu próprio senso crítico. Então,
é disso que a gente precisa lembrar. Se tem alguém mentindo para a gente, existe um motivo. E o motivo é que a gente não saiba a verdade. E isso parece muito óbvio, mas quando a gente fala num ano de eleição, num ano que... eu acredito que muitos de vocês votem ou vão votar pela primeira vez, enfim. A informação ela é muito importante. Quando você lê uma matéria, ninguém em campanha política vai falar, então, eu tentei, mas eu não consegui muito fazer. Não, eles vão falar, eu fiz, eu aconteci, todos são maravilhosos. Eu nunca vi campanha política de político ruim. Todos os políticos na campanha política são maravilhosos. São maravilhosos. E o que a gente vê é o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, no estado que está, eu nem preciso falar. Então, o que aconteceu? Qual a diferença entre a campanha política e o que acontece de verdade? E quando você sabe disso, quando você tem a informação, você tem o poder de escolha. Você pode escolher em quem votar e em quem não votar. E isso é liberdade, porque você consegue decidir pelos seus próprios critérios. Então, um recado, a fake news, ela é de vários temas, não só política, mas de um ano de eleição. Em um ano de eleição, ela é super importante a gente checar todas as nossas fontes para a gente ter certeza do que a gente está fazendo nas urnas. E eu não sei se eu falei muito, se deu para vocês entenderem, se foi muito rápido. E se alguém tiver alguma pergunta, eu não sou a expert em fake news. Eu acho que a gente pode conversar, cada um, não sei se vocês querem contar alguma coisa. Se eu já passei fake news, eu já passei fake news. Era uma promoção dessas de empresa, eu não lembro o que. Acho que eu passei para uma prima e falei, olha que legal. Aí eu já mandei, pera, eu não entrei no link. Aí a hora que eu entrei, eu falei, esquece, é fake, esquece, desculpa, mas eu passei. Você mesmo cancelou, então. Porque a hora, sabe quando parece tão legal, que você fala assim, meu Deus, eu vou contar para as pessoas porque é muito legal. Aí a hora que você passa, você fala, ai, é bom demais para ser verdade. É legal demais para ser verdade. E realmente era mentira. Então a gente se empolga, e isso é o que eu falei, a gente empolga quando a notícia agrada a gente. Então, parar, respira, agora eu recebo coisa, falo, Marília, respira, vê se isso é de verdade. Eu achei bem interessante, Oi? eu achei muito interessante a hora que você falou o que é fato e o que é opinião. Nossa, eu acho que prestando atenção nisso, eu acho que a gente evita, né? A cair naquela questão lá da pegadinha, né? Do clique. Sim, exatamente. Se você puder falar mais um pouco do fato, o que é fato, né? Nem é fato que hoje Marília está falando sobre... A fake news que eu passei que me senti Eu bem... acho que é importante. Alguém fez pergunta aí? Alguém fez uma pergunta para você? Sim, eu acabei de fazer, ela vai responder. Então, desculpa. Eu vou comentar sobre fato e posicionamento. Isso eu também achei muito legal, muito interessante. Porque uma coisa é o que aconteceu. E outra coisa é o que você achou daquilo. E daí, quando eu falo você, a gente precisa se colocar no lugar do jornalista. E eu não estou dizendo que jornalista, é tudo fake news. Não é isso. O jornalista ele tem um papel, na minha opinião, o jornalista tem um papel fundamental no nosso país, no mundo, na democracia como um todo, de realmente trazer a informação. Mas a gente precisa lembrar que o jornalista é um ser humano. E por mais que ele tente ser imparcial, existe a opinião dele naquilo. Quando a gente faz redação, faça uma redação sobre a TV no Brasil.
Eu adoro TV, mas tem alguém que não gosta de TV. As nossas redações vão ser diferentes. A gente ainda está falando da TV. A gente ainda está falando que é um aparelho que custa X mil reais, que você precisa de um sinal, que vem com um controle remoto, que tem vários canais. Esse é o fato. A opinião é outra coisa. E conforme a gente vai lendo mais e vai se informando mais, a gente consegue ver o que é fato e o que é posicionamento. E a gente volta naquele senso crítico, porque se eu não tenho senso crítico, a minha opinião vai ser a opinião que eu li de um jornalista. E eu não sei se eu concordo com esse jornalista. Então, quando a gente não tem o senso crítico e a gente não consegue formar a nossa opinião, a gente depende da opinião de outra pessoa. A gente começa a repassar a opinião de outra pessoa. Obrigada, Marília, muito bom. Nossa, importantíssimo, né? Ficar atento a isso. Sim. Obrigada. É uma pegadinha aí das grandes. Ah, tá. Alertamos os alunos. Legal, vocês alertam o aluno. Sem senso crítico. Isso é muito bom. E o senso crítico, ele vem com treino, né? A gente não tem... Peraí que eu vou ter senso crítico agora eu tenho senso crítico. Não, isso é com o tempo, conforme a gente vai lendo, e não é só ler. Tem um ponto que eu não mencionei, mas que eu achei muito interessante na minha pesquisa. Para a gente ter uma percepção da realidade, é importante também a gente conversar com pessoas que não pensam como a gente. Porque é muito gostoso a gente conversar com quem tem as mesmas ideias, com quem pensa como a gente, que não tem discussão. Você fala, você viu que chato? Nossa, super chato. Você viu que legal? Foi muito legal mesmo. É gostoso. Ele não te dá nenhum... Mas é importante também a gente conversar com quem pensa diferente da gente. E não é brigar, pelo amor de Deus, não é brigar, mas é você ouvir o outro, ouvir qual é o outro lro. Isso também é um exercício importante para a gente construir o nosso senso crítico. Peraí, eu não tô certa o tempo inteiro, eu erro, eu tenho opiniões que talvez não sejam muito legais. Será? Não sei, se eu tô só dentro da minha cabeça, as minhas ideias são maravilhosas. Mas aí a gente vai conversando com outras pessoas fora da nossa bolha e a gente vai aprendendo a ver o outro lado. Porque às vezes você conversa com uma pessoa e você fala, nossa, eu não penso como você, eu discordo, mas eu acho interessante o seu ponto de vista. As pessoas podem discordar e mesmo assim uma achar a opinião da outra interessante. E isso não está diretamente ligado a fake news, mas está ligado a senso crítico, está ligado a ler notícias diferentes. E isso tudo vai construir esse senso crítico para você começar a ver o que é fake e o que não é. Será que essa notícia faz sentido? Será que ela faz? Então, conversar com pessoas que não pensam como você é um ótimo exercício. Primeiro, de empatia, de você entender que tem pessoas que pensam diferente, que você precisa respeitar. E segundo, para você, de coração aberto, começar a ver outras opiniões. Será que a minha está certa mesmo? Não sei. Muito bom. Bem esclarecedor, né? Posso falar um pouquinho agora? Sim. Uma das coisas que a bom. gente vê direto assim, de fake news, que acho que a gente procura acreditar e pensar, é uma notícia boa e passar. Então, acho que a gente acaba passando muita coisa na inocência, né? E aí a gente vai observando que tem coisas que realmente são verdadeiras e tem coisas que não, né? Por exemplo, falaram tanto mal da cloroquina, mas ele está sendo usado assim para pacientes que são pegos logo no início da pandemia, né? No começo da doença, aliás. Nos primeiros sintomas já é usado, e então vários dos medicamentos que divulgaram,
eles realmente são usados. Aí, nossa, houve muita discussão, inclusive andou faltando, né? Aí você fica pensando, né? Qual a intenção do governo, afinal, de não deixar vender mais esses medicamentos, né? Será que é para o bem mesmo? Qual é o que vem por trás, né, disso aí? Exato. É onde a gente começa a analisar até que ponto é fake news Exato. ou é realidade, e a gente acaba tirando a própria conclusão, né? Mesmo várias pessoas, não tem fundamento científico, fica falando essas coisas, né? Mas vários médicos comprovaram o uso eficaz do medicamento, não ele só, né? Uns 3 medicamentos juntos. Segunda-feira, eu assisti o Roda Viva, foi o Mandetta que foi, não sei se vocês viram. Foi muito boa a Roda Viva na segunda-feira. Ele deu um esclarecimento da saúde, como é que está, de como que é a questão econômica, como que eles negociam essas questões de remédios. Nossa, eu não conhecia nada. Pelo que ele falou, nossa, ele deu uma visão muito boa. Eu acho que tem replay, né, do Roda Viva de segunda-feira do Mandetta, né? E a questão aí da cloroquina... Fala, tá falhando, Marília. Não, desculpa, pode terminar. Pode falar, querida. É que eu não dá para te escutar agora. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora tá. Agora sim. Eu comentei, eu acho que o Roda Viva talvez fique disponível no YouTube ou no canal da TV Cultura, não tenho certeza. Não vou repassar essa fake news do Roda Viva, tá? Então a gente vai se informar e depois a gente descobre. Mas foi ótima a colocação. A cloroquina é um bom exemplo. Ela é um exemplo muito bom. Por quê? Marília, tá travando. Travou. Travou. Ela até saiu, né? Não tá mais. Marília, você está conseguindo ouvir a gente? Desconectou, eu acho. Ah, Marília, tá lá. No meu ainda tá, dona. Só travou a imagem e o áudio mesmo. Travou, tá travado. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, vai pensando, aí quando ela voltar já pode fazer. Agora. Isso, Caiu. Aproveitem perguntar, que vocês devem ter muitas dúvidas em relação a algum fato que vocês viram, não sabe se era fake e passaram para frente. Acho que é bom pôr no chat, né, Tereza? Vamos começar a pôr no chat? Pode ser, viu? Vocês coloquem no chat aí para ela ver, para ela ler. Tá bom? Cada um faz uma pergunta aí. Isso é a verdadeira participação da aula. Eu também caí, Roseli. Vocês notaram, eu caí e entrei em seguida de novo. No momento que eu vi você entrando novamente. Então, é porque eu caí. Não sei por quê, o que eu cliquei errado, sei lá. Ah, ela entrou. Oh, voltou. O microfone tá travado. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ai, desculpa. Gente, eu tô do celular. Foi tão estranho, deu uma mensagem de o celular esquentou. Aí ele desligou. Não entendi nada.
Mas tudo Não, bem. é assim, o Meet, Pronto. ele esquenta o celular se você fica só no celular. Nossa, ele Ele esquentou, ele deu uma esquenta e mensagem no apaga. seu É, celular. Fiquei com medo. Não, mas tá tudo certo. Desculpa, Melhor, gente. melhor apagar Só do para que fechar o que eu esconder, estava né, falando, Marília? a cloroquina é um bom exemplo. Nossa, nem fale. A cloroquina ela é um bom exemplo de quando eu comentei que a fake news ela é contar uma mentira com um propósito. Então, e eu acho que com o tempo a gente vai entender qual é esse propósito, mas quando você começa a entender como funciona a indústria farmacêutica, quem falou de cloroquina, quem falou que sim, quem falou que não, você começa a ver que o bem-estar da população não era a coisa mais importante naquele momento. Essa que é a grande verdade, e é uma verdade muito triste. Talvez as pessoas envolvidas não estavam pensando no melhor para a população, em sim no melhor para, enfim, alguma instituição, algum laboratório. Então, entender esse contexto, ele também ajuda. Vocês conseguiram me ouvir? Sim. Sim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ela agora? Legal. Eu tirei o. Tô deixando o celular mais aqui para ver se ele esfria. Eu não ouvi a pergunta. Alguém fez alguma pergunta? Não, até o momento não. Ah, tá. Se tiver mais alguma pergunta, eu puder ajudar de alguma forma. Mas esse era o recado que eu queria passar para vocês. Oi, pode falar. Quando você falou que começou lá atrás, eu não ouvi bem. Como que começou? No século VI, é isso? Não lembro. Isso, no século VI, nas minhas pesquisas, eu vi que no século VI tinha um imperador, eu tenho o nome dele, Imperador Justiniano. Ele fez um historiador da época esconder alguns fatos e alguns escândalos do império dele. E para não ficar tão ruim a história. E isso não deixa de ser uma fake news. Esconder uma notícia ruim é também fake. Falar que aquilo não aconteceu é fake. Então a gente vê desde muito tempo que isso acontece. Não é de hoje, a gente sabe disso. O termo é de hoje, mas contar mentiras com um propósito, criar boatos, querendo reforçar um pensamento ou um posicionamento, não é de hoje, né? A gente sabe disso, infelizmente. Verdade, obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Aproveite. Até agora tá tudo bem, dona. Tudo que ela explicou foi bem claro, deu para entender. Certo, muito bom. Tereza. Deixa eu só falar. Na sua opinião, quando eles fazem fake news, né, de algum artista, assim, qual o principal objetivo? Para deixá-los mais famosos? Qual seria o principal objetivo? Na sua opinião? Eu acho que tem vários objetivos. Eu acho que tem famosos que criam as suas próprias fake news, para
ficar mais falado. Sabe aquele famoso que não aparece faz tempo, que está querendo uma notícia? Eu acho que pode acontecer para isso. E acho também que tem os haters. Tem pessoas que simplesmente contam mentiras de outra para prejudicar. Simplesmente para poder prejudicar aquela pessoa mesmo. Ou então por uma pura maldade, sabe? Então tem vários... Eu acho que a gente pode ter vários motivos, várias motivações. No caso da Coca-Cola, que uma vez encontraram inseto, rato, pelo de rato, essas coisas, você acha que isso é criado para tentar derrubar a Coca-Cola, no caso? Eu acho que, aí de novo, a mentira que vem cercada de verdades. É difícil a gente saber, especialmente se tratando de empresas, o que é verdadeiro e o que é falso. Porque você pode pensar de diversas formas. A não ser que a empresa tenha uma política de transparência muito clara e fale, não, eu vou falar a verdade, se teve pelo de rato, eu vou falar. Se ela não tem essa política de transparência, a gente não consegue saber. Porque pode ser mentira e ele tá falando que é mentira, porque isso nunca aconteceu com ele, ou pode ser verdade e ele tá falando que é mentira para a marca dele não ser prejudicada. Então, quando a gente fala de marca, é muito complicado se a marca não tem uma política de transparência muito forte. Inclusive, eu ouvi falar da Nestlé, uma grande empresa, né? Que até ouvi falar que estão abrindo concordata à falência, mas é de assustar, né? Uma empresa tão grande. Mas no passado, quando encontraram pelo de rato em um dos produtos, nossa, a Nestlé encheu a dona de casa de produtos da Nestlé para ela não falar, não ficar fazendo muito barulho, né? Para não estragar a marca. Isso acontece demais, né? Sim, e daí você pode pensar que a Nestlé está simplesmente mostrando o produto para a dona de casa e mostrando, olha, meu produto não é ruim. Ou ele pode estar tentando, sei lá, dar produto para ninguém falar nada. Isso é complicado. E daí, de novo, o que a gente pode ter a nossa opinião, mas qual é o fato? O fato é, entrem no site da Nestlé e vejam qual é o posicionamento dela sobre isso. Façam buscas no Google em portais grandes para ver o que esses portais estão noticiando. E a partir daí a gente consegue ter a nossa informação. Falar que eles mandaram um monte de produto porque deve ser verdade, é por isso que eles estão fazendo isso, essa é a nossa opinião. E daí a gente precisa checar o fato. E tem fato que é difícil de ser checado. Nem todos os fatos a gente consegue ter a certeza se é verdade, se é um pedaço da verdade ou se é mentira. Só com o tempo a gente vai saber se realmente a Nestlé está falindo, né? Porque uma grande empresa como a Nestlé, meio difícil, né? E muito tempo. E não só a Nestlé, porque a Nestlé é grande, é conhecida, mas algumas outras notícias é difícil a gente saber, é difícil checar o fato mesmo. Verdade. Gente, vocês gostariam de fazer perguntas? Aproveitem, porque mesmo que a gente debate o assunto, vocês estão vendo? A gente não sabe tudo, não, mas a gente debate o assunto, até que ponto é verdade, até que ponto não. Vocês não têm uma situação assim que vocês ficarem em dúvida se é fake news ou não? Aproveitem colocar aqui em questão. O Vitor quer entrar. O Benete, o Vitor, está pedindo para entrar, ainda dá para entrar, né? É a Mari que está dando entrada? Sim, é, Mari. Isso, o Vitor está pedindo para entrar, Mari. Acho que ninguém tem pergunta no momento, Tereza.
É? Então, vamos... Tem uma pergunta aqui no chat. Os hackers, né, não sei como, podem dar notícias falsas. Como eles atuam? Hackers ou haters? Desculpa. Hackers. Hackers, como eles atuam? Sim, eles podem dar notícia falsa. Existem grupos que são especializados em dar notícia falsa. Vocês já ouviram falar dos robôs? Ah, essa notícia é notícia de robô. O que é robô? Robôs são... Vou tentar explicar de um jeito não muito técnico. São pessoas que não existem, são contas que não existem, que são de robôs e que eles ficam tweetando ou mandando por WhatsApp ou no Facebook notícias falsas. E sempre com um propósito. De repente fala bem ou fala mal de um político e a notícia... Na política isso acontece muito. E isso é falso. Teve uma notícia que eu vi no Twitter que era assim, o porteiro da casa da minha prima falou... E daí tinha uma notícia lá de um político. E daí, a pessoa que tuitava, eu vi, alguém fez um compilado de vários perfis com nomes diferentes tuitando a mesma coisa, o mesmo texto. Então, os bots, eles fazem isso para a notícia chegar e espalhar, e você fala assim, não, mas foi a Renata, tá aqui, ó, @Renata12376WY. Esse é o nome do usuário dessa pessoa, né? Um usuário estranho. Geralmente os bots têm uns usuários assim. Então, sim, hackers fazem isso e na verdade, existe um grupo bem especial, vários grupos bem especializados em fazer isso. Por isso que é tão perigoso. Especialmente em rede social, em WhatsApp. Obrigada. Mais alguma pergunta? Então, vamos encerrar. Ô, Marília, Pode... como a gente faz para se certificar de que uma foto é montagem, uma fake news? Se certificar de quê? Desculpa? De que uma foto é montagem. Essa é difícil. Existe uma coisa que chama deepfake. O deepfake, ele é uma ferramenta na internet. Vocês já viram um vídeo de piada que no lugar da cara da Dona Florinda, é que eu tô com Chaves na cabeça, mas no lugar da cara da Dona Florinda tá alguém famoso e que você fala, meu Deus, parece que é verdade. Isso é um deepfake. E é difícil saber, porque hoje as montagens, elas são muito, muito, muito realistas, né? Então é difícil. Com foto é complicado. Mas a ideia e o caminho é o mesmo de uma notícia falsa, se aquela foto é falsa. Se você vê, sei lá, foto de um cantor se afogando na praia, se você jogar no Google, fulano se afogou, você já vai saber se isso é falso ou não. É o primeiro caminho. Mas a ideia de foto falsa é seguir a mesma de notícia falsa para você saber se é fato ou não. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu postei aí o formulário para vocês preencherem, para marcar a presença, tá bom? Não esqueçam de preencher. Eu queria agradecer a Marília, foi um momento muito bacana da gente trocar experiências, né? Adorei a sua fala, foi assim, com exemplos, apesar de você falou que tinha montado um slides aí, olha, não fez falta nenhuma, tá vendo? Você foi muito eloquente, nós adoramos, viu, a sua presença Ai, aqui. que bom! A escola agradece e volte mais vezes para bater um papo com a gente. Que bom, Tá bom? gente, eu agradeço. Sim. Foi muito bom, eu gostei também.
Sim. Muito obrigada pelo espaço, pela paciência. Que bom, gente. Fico feliz. Foi muito agradável mesmo. Eu agradeço sua presença, seu tempo aí. E parabéns pelo nome, viu? Apesar do pessoal não saber bem, né? Mas eu sou da literatura, parabéns para sua mãe ter escolhido esse nome, Marília. Só faltou o D de seu, né? Tem aluno falando que você é bem simpática. Muito Falasse. simpática mesmo. Muito. Simpática, bonita, né? Tem aluno. Olha, falaram que eu tô bem maquiada. Que bom. Ah, que bom. Que bom que eu gostei disso daqui. É muito linda mesmo. Ô, Mari, você pode desligar, tá? Obrigada, A gente já gente. encerrou. Obrigada.